Chapter 1. O silêncio do fim. Você vai morrer. Eu vou morrer. O Sol vai morrer. E um dia, o próprio universo vai morrer. Mas a morte do universo não se parece com nada que você já imaginou. Não há explosão. Não há chamas. Não há sequer um último suspiro. Há apenas silêncio. Um silêncio tão absoluto que a própria palavra silêncio se torna insuficiente para descrevê-lo. Imagine que você está em um quarto completamente escuro. Não há janelas, não há portas, não há paredes, apenas a escuridão se estendendo em todas as direções, para sempre. Agora, retire o ar. Retire o chão sob seus pés. Retire até mesmo a sensação de frio. O que sobra? Nada. E esse nada tem um nome: morte térmica. É assim que o universo termina. Não com um estrondo, mas com o mais longo e paciente suspiro que a realidade jamais conhecerá. A física nos diz algo perturbador. Tudo no universo obedece a uma lei implacável: a entropia sempre aumenta. Entropia é uma palavra complicada para uma ideia simples. Pense em um castelo de areia na beira do mar. Cada onda que passa leva um pouco de areia. Você pode reconstruir o castelo, mas a praia inteira está lentamente se dissolvendo. O universo é esse castelo. E o tempo é o mar. Cada estrela que brilha no céu está queimando seu combustível. Cada reação química que acontece no seu corpo está consumindo energia. Cada pensamento que você tem neste exato momento está contribuindo, de forma infinitesimal, para a degradação total de toda a energia utilizável do cosmos. Nós existimos porque o universo ainda não terminou de se desfazer. Somos criaturas que vivem no meio de uma queda tão lenta que parece estabilidade. Por que isso deveria importar para você, aqui, agora, deitado no escuro ouvindo estas palavras? Por que nos coloca diante de uma pergunta que a humanidade carrega desde que o primeiro ser humano olhou para o céu noturno e sentiu algo apertar no peito? Se tudo vai acabar, as cidades, os oceanos, as estrelas, as galáxias, a própria luz, então por que alguma coisa existe? Por que o universo se deu ao trabalho de criar átomos, moléculas, planetas, vida, consciência, apenas para deixar tudo se dissolver no vazio? Já parou para pensar que você é o universo tentando entender a si mesmo? Cada pergunta que você faz sobre as estrelas é uma estrela perguntando sobre si mesma: por que você é feito dos mesmos átomos que foram forjados no coração de sóis que morreram bilhões de anos atrás? E essa é talvez a parte mais estranha de tudo isso. O universo criou seres capazes de prever sua própria morte. Nós sabemos como tudo termina. Nenhuma outra espécie conhecida carrega esse peso. Nenhum outro arranjo de matéria no cosmos consegue olhar para o futuro e enxergar o fim de todas as coisas. Mas antes de chegarmos ao silêncio final, muita coisa precisa acontecer. As estrelas precisam apagar. Os buracos negros precisam evaporar. O próprio tecido do espaço-tempo precisa se esticar até que nada mais possa alcançar nada. E cada uma dessas etapas é mais estranha e mais fascinante do que qualquer ficção já escrita. O que acontece quando a última estrela do universo finalmente se apaga? Chapter 2. O dia em que as estrelas vão apagar. Qual o sentido de estarmos aqui? Talvez a resposta esteja justamente no que estamos prestes a perder. Porque para entender o valor da luz, precisamos primeiro encarar a escuridão. Imagine o céu noturno. Milhares, milhões de pontos de luz. Cada um deles é um sol distante, uma fornalha nuclear queimando hidrogênio a milhões de graus. Agora, imagine esses pontos se apagando.
um a um, como velas ao vento. Isso não é ficção. É o destino inevitável do universo. Hoje, novas estrelas ainda nascem. Nuvens imensas de gás e poeira colapsam sob a própria gravidade, acendem e começam a brilhar. Mas esse material não é infinito. É como uma fogueira, por mais lenha que você tenha, uma hora ela acaba. Os cientistas estimam que, daqui a cerca de 100 trilhões de anos, a última estrela do universo vai consumir seu último átomo de combustível e se apagar. Para sempre. 100 trilhões de anos. É um número tão absurdo que a mente humana simplesmente não consegue processar. Se toda a história da humanidade fosse comprimida em um único segundo, 100 trilhões de anos seriam mais de 3 milhões de séculos. E ainda assim, comparado ao que vem depois, é apenas um piscar de olhos. Quando a última estrela morrer, o universo entrará no que os físicos chamam de Era da Degeneração. Um nome poético para um período sombrio. Restarão apenas cadáveres estelares, anãs brancas esfriando lentamente, estrelas de nêutrons girando no vazio, e buracos negros. Muitos buracos negros. Já parou para pensar que um buraco negro é, de certa forma, o objeto mais paciente do universo? Ele não tem pressa. Apenas espera, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais. Mas mesmo a paciência tem um limite. Stephen Hawking descobriu algo extraordinário em 1974. Buracos negros não são eternos. Eles evaporam. Partículas escapam de sua borda, pouco a pouco, como gotas de suor na pele de um gigante adormecido. Esse processo é absurdamente lento. Um buraco negro com a massa do nosso Sol levaria 10 elevado a 67ª potência de anos para evaporar. Escrever esse número exigiria 67 zeros depois do 1. E o maior deles? Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias? Esses levariam 10 elevado à 100ª potência de anos. Um gogol de anos. É um tempo tão vasto que faz a idade atual do universo, meros 14 bilhões de anos, parecer o primeiro suspiro de um recém-nascido. Mas eventualmente, até o último buraco negro vai soltar seu último fóton e desaparecer. E então, o que sobra? Quase nada. Literalmente. Fótons perdidos viajando sem destino. Partículas subatômicas tão distantes umas das outras que jamais se encontrarão. A temperatura do universo inteiro será uma fração infinitesimal acima do zero absoluto. Sem calor, sem movimento, sem mudança. É como um relógio que para de bater. Os ponteiros ainda existem, mas sem o tic-tac, o que significa o tempo. Sem eventos, sem transformações, passado e futuro se tornam indistinguíveis. O universo não termina com uma explosão. Ele simplesmente esquece que existiu. Isso é a morte térmica. Não é violenta. É silenciosa. É o equilíbrio perfeito, e, por isso mesmo, é o fim perfeito de toda a complexidade. É um pensamento que pesa, não é? Mas antes de deixar esse peso te afundar, considere o outro lado. Se tudo vai acabar, se cada estrela é temporária, então cada momento de luz é um ato de resistência contra a escuridão. E talvez seja exatamente por isso que a luz é tão bonita. A pergunta que fica é outra, e talvez mais difícil. Se o universo inteiro é passageiro, o que faz a nossa breve existência valer a pena? Chapter 3 – Por que existimos? A pergunta que nos resta é, talvez, a mais antiga de todas. Por que existimos? Se o universo caminha inevitavelmente para o silêncio,
Se cada estrela vai se apagar e cada átomo vai se dispersar na escuridão infinita, qual o sentido de toda essa beleza? De toda essa complexidade? De toda essa dor e alegria que chamamos de vida? Já parou para pensar que você é feito de estrelas mortas? Cada átomo de cálcio nos seus ossos, cada traço de ferro no seu sangue, foi forjado no coração de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Você não está apenas no universo. Você é o universo. Uma parte dele que, por um breve e extraordinário instante, ganhou consciência e olhou para si mesma. Imagine um oceano infinito e escuro. Durante a maior parte da sua existência, esse oceano é apenas água e silêncio. Mas, por um momento fugaz, uma onda se levanta. Ela brilha sob a luz de uma lua passageira, dança, se curva, e então volta a ser oceano. Essa onda somos nós. Breve, sim. Insignificante diante da imensidão? Talvez. Mas foi a única parte do oceano que sentiu o vento. A ciência nos diz algo extraordinário: o universo não precisava criar vida. As leis da física não exigiam que átomos de carbono se organizassem em moléculas, que moléculas formassem células, que células se tornassem criaturas capazes de amar, de sonhar, de contemplar as estrelas. E, no entanto, aconteceu. Contra probabilidades que desafiam qualquer cálculo, aqui estamos. O que aconteceria se ninguém estivesse aqui para testemunhar a beleza de um pôr do sol? As cores ainda existiriam, claro. Os fótons ainda se espalhariam pela atmosfera. Mas a beleza? A beleza precisa de alguém para senti-la. Um universo sem consciência é como uma sinfonia tocada em uma sala vazia. As notas existem, mas a música, de verdade, não. Talvez esse seja o nosso papel. Não somos espectadores do cosmos. Somos o cosmos se experimentando. Cada vez que você se deita e olha para o céu noturno, cada vez que sente o calor do sol no rosto ou ouve a chuva batendo na janela, o universo está sentindo algo através de você. Você é os olhos dele, os ouvidos dele, o coração dele. E aqui está o que muda tudo: o fato de que o universo vai acabar não torna a vida sem sentido. Torna cada momento mais precioso. Pense em uma flor. Ela não é bonita apesar de murchar. Ela é bonita porque murcha. É a impermanência que dá peso à beleza. Se as flores durassem para sempre, ninguém pararia para admirá-las. O mesmo vale para nós. Para as nossas risadas, os nossos abraços, as conversas que temos tarde da noite com quem amamos. Nada disso dura para sempre. E é exatamente por isso que importa tanto. Daqui a trilhões e trilhões de anos, quando a última partícula se perder no vazio, não haverá ninguém para lembrar que nós existimos. Mas isso não apaga o fato de que existimos. Que sentimos. Que amamos. O passado não deixa de ser real só porque o futuro é escuro. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno diante da imensidão do cosmos, lembre-se, você é a parte mais improvável e mais extraordinária dele. Em um universo que caminha para o silêncio eterno, você é o som. Em um universo que caminha para a escuridão total, você é a luz. E essa luz, por mais breve que seja, é o suficiente.